Não há outro como tu, Senhor, só tu és santo. E agora, Pai, nós queremos nos encontrar contigo na tua palavra. Santifica-nos com a tua palavra, Senhor. Aquece o nosso coração. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus amigos. Eu fiquei pensando se eu ia começar esse sermão pedindo perdão a vocês pelo barulho que a gente está fazendo. Hoje foi mais alto o som e hoje a gente está um pouco mais assim, animado. Ô, glória, tá vendo aí? Mas é porque tem uma razão, além da razão do fato que a gente gosta de fazer de vez em quando um barulho, tem também o fato de que hoje é um culto especial. É um culto onde nós celebramos com muita gratidão no coração, ação de graças pela vida de Vitória. Fique em pé aí, fique em pé. Vitória é essa moça que estava cantando aqui. E já já ela vai falar um pouquinho para vocês. Vitória, eu não vou nem contar a história porque tu vai contar um pouquinho, né? Mas Vitória fez um transplante há um ano. E quando ela estava ficando boa, ainda hospitalizada, ela já planejava esse culto de ação de graças. E a gente já estava fazendo todos os planos. Sendo que quando a gente estava fazendo os planos, veio a pandemia. Aí chegou, passou tudo e a gente não pôde fazer esse culto. Mas a gente resolveu fazer isso hoje. Então ela canta no Ministério Passos e a gente resolveu fazer esse louvor assim, bem avivado, bem jovem. E nós somos jovens, né? E aí tem sido essa bênção, esse culto, cheio da presença e da glória de Deus. Amém. Já ouviram falar na expressão, cada doido com a sua mania? Eu adoro essa expressão, cada doido com a sua mania. E eu tenho muitas manias. E o povo acha que eu sou doido mesmo. Mas eu não nego, algumas são manias, outras são doenças mesmo, assim, que o povo diagnostica. Eu acho que eu sou hiperativo. Quando eu digo eu acho, é porque quando eu era criança não tinha isso ainda. Naquela época não se tinha isso como se tem hoje. Então nunca me levaram para uma psicoterapia, essas coisas. Mas eu acho que se eu fosse criança hoje, iam me diagnosticar com hiperatividade. E eu tenho outras doidices assim, algumas mais tranquilas, outras nem tanto. E uma dessas coisas que eu tenho, que você não quer ter de jeito nenhum, é que eu tenho uma mania por perda de tempo. Se eu achar que eu estiver perdendo tempo, eu fico doente. Eu fico realmente doente mesmo. Eu fico despelando. Essa partezinha branca aqui é um vitiligo completamente ligado a isso. É uma sensação, se eu estiver achando que eu estou perdendo tempo, eu fico louco. Eu durmo muito pouco, mas durmo bem. Então não tenho problema de sono nem de cansaço. Mas se eu dormir muito, por qualquer razão, eu já acordo de mau humor. Porque eu acho que se eu dormir demais é porque eu perdi tempo. Veja que loucura. E ainda mais quando eu casei com uma mulher que ama dormir. E aí Paula gosta de dormir, eu não. Eu acordo cedinho. Quando ela acorda, eu já fiz muitas coisas de manhã, porque eu sou desse. Você não quer ser feito eu não. Queira tudo menos ser assim. E eu tenho umas loucuras mesmo, que assim, vão mudando com o tempo, mas as loucuras, assim, a loucura é a mesma, o sintoma é que muda. Quando eu era mais jovem, assim, adolescente, eu andava com rebaqueta, eu era baterista. Eu andava com rebaquetas para ir praticando bateria enquanto eu andava, para você ver a loucura. Hoje mudou, eu não ando com rebaquetas na mão, mas eu ando com um livro no carro, ao ponto de, se o sinal fechar, eu pego o livro para ler, para não perder o tempo do sinal. Veja que absurdo. Você quer tudo na vida, mas não quer isso. Eu só estou lhe dizendo, mas assim, só para você ter uma noção de quem eu sou. Eu sou desse, eu ando com um livro, porque se eu tiver um chá de cadeira em algum lugar, num banco, alguma coisa, eu fico com uma sensação de morte, porque eu estou perdendo tempo. Então o livro garante a minha vida, porque eu não estou perdendo tempo, eu estou lendo. E aí depois a tecnologia chegou e hoje tem um negócio de podcast, que eu gosto muito de podcast. Então eu agora não perco tempo dirigindo, mesmo quando eu não estou parado no trânsito, porque eu estou com a sensação de que estou dirigindo, mas estou ouvindo um podcast. Então eu sou desses, meu irmão. E por conta disso, eu tenho um estresse que é o seguinte: o povo que trabalha com a administração do tempo sabe que uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer quando vai discernir as coisas é saber o que é urgente e o que é importante. E a gente tem que saber discernir bem isso, porque senão a gente vai passar o dia apagando incêndio, fazendo só o que é urgente e o que é importante a gente deixa de fazer. Então, coisa não tão fácil é você discernir o que você está fazendo porque tem que fazer, porque são as coisas urgentes e emergentes, e as coisas importantes que precisam ser feitas. E eu não sei se é por conta dessa minha característica de não perder tempo, eu penso muito sobre isso. Todo tempo eu penso, se o que eu estou fazendo porque é urgente, se o que eu estou fazendo porque é importante, e eu fico querendo discernir isso.
e é uma loucura. Mas, inclusive na pregação do Evangelho, de vez em quando, ou de vez em sempre, eu gosto de me perguntar se o que eu estou pregando é urgente ou é importante. E eu falei hoje de manhã na reconciliação sobre isso, na Catedral da Reconciliação, e hoje de manhã foi muito forte. Agora não, porque hoje não pensei em nada, hoje eu só fiz adorar a Deus, que o louvor estava muito bom. Mas de manhã, na reconciliação, eu fiquei com uma esquizofrenia no altar quando eu entrei. Eu realmente, você não sabe o que é que passa na minha cabeça, meus irmãos, eu sou maluco mesmo, não é fácil não. Eu entrei na igreja da reconciliação e o louvor começou. E eu estava certo que eu ia pregar esse texto que eu estou pretendendo pregar, embora que essa introdução esteja longa demais. E sendo que isso era o pregador falando, era o pregador que pensou no que era importante, que precisava ser pregado. Mas aí, quando eu entrei, eu comecei a ver umas pessoas entrando, e lá eu não conheço tanta gente como eu conheço aqui. E entrava um povo com uma carinha triste, uma carinha de choro. Tinha uma que tinha uma carinha de desesperada. Tinha um rapaz que ele entrou. E aí o pastor dentro de mim, porque você sabe que tem o pregador e tem o pastor, que são duas pessoas diferentes que moram dentro de mim, né? E o pastor dentro de mim começou a se aperrear, porque eu disse, não, eu não posso pregar essa palavra, porque essa palavra é uma palavra que não vai trazer muita esperança para o coração de quem está muito aflito. Tem gente aqui que está precisando de um incêndio apagado, tem gente que está precisando de uma palavra para agora, para sair daqui aliviado, para sair daqui e não ir se suicidar, e não ir encher a cara de bebida em algum lugar. O povo entrou aqui hoje e está precisando de algo para agora, de algo urgente, e eu disse, vou mudar o sermão agora. Mas aí o outro que estava dentro de mim disse, não muda não. O Espírito Santo, quando disse isso, era isso que ele queria dizer. E eu fiquei louco, meu irmão. Eu fui para o altar com medo do que eu ia falar, de verdade. Hoje eu não estou com esse medo, eu estou certo do que eu vou pregar. Mas eu estou querendo dizer a vocês que talvez aquilo que a gente vai conversar hoje não seja para você um alívio imediato, não seja para você o resolver urgente da sua dor, da sua lágrima ou da sua dúvida agora, mas é algo que é importante para o resto da sua vida. É algo que é importante para uma caminhada, que é uma caminhada longa que você vai ter com Cristo até que Ele volte. Amém? Um ditado que eu não sei de onde é, a última vez que eu li ele foi num livro de um cidadão que eu gosto muito, chamado R.T. Kendall, e ele cita isso, mas eu não sei a fonte original, mas que é um ditado muito bacana, que diz assim: o mais importante é fazer com que as coisas mais importantes sejam as mais importantes. Vocês entenderam ou está difícil? O mais importante é fazer com que as coisas mais importantes sejam realmente muito importantes. Então hoje é isso que eu quero trazer para vocês, o que é o mais importante. E na igreja a gente fala muitas coisas boas, muitas coisas importantes. A gente fala sobre como Deus pode curar as doenças físicas, emocionais. A gente fala de como a gente deve se portar no casamento, de como a gente ser melhores pais. A gente fala de boas obras, a gente fala de dons espirituais. A gente fala de tanta coisa muito importante na igreja. Mas tem algo que é o mais importante, que a gente precisa fazer com que esse mais importante mantenha-se muito importante. E esse mais importante chama-se o Evangelho. É assim que Jesus chama, é assim que Paulo chamou o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia. O Evangelho é muita coisa, é muito grande. A igreja, na sua história, fez alguns resumos do que é essa boa notícia. E um resumo muito bom, que é o resumo dessa boa notícia, é o credo apostólico, que eu acho que os irmãos sabem. Eu aprendi desde criança, creio em Deus Pai, Jesus é a terra e esse é o único Filho, Jesus. Não tem assim? Pronto, esse é o credo, esse é um bom resumo do credo. Mas não ia dar para a gente falar desse resumo do credo, que é o mais importante aqui, porque ele ainda é um resumo grande. E eu sempre fui um aluno meio preguiçoso, eu gostava do resumo pequeno para eu aprender as coisas na faculdade. Então eu fiz um outro resumo, que é o resumo do resumo. Então, se eu puder resumir para você o Evangelho segundo Ivanzinho, o resumo é o seguinte: porque Jesus morreu e ressuscitou, eu também posso morrer e ressuscitar pela fé, porque eu sou perdoado, e porque eu sou perdoado sem mérito, é totalmente de graça. Isso é o meu resumo. Há resumos muito melhores do que o meu,
Mas esse é esse. Porque Jesus morreu e ressuscitou, eu posso também morrer e ressuscitar porque eu tenho fé nele. E é nessa fé ele me faz perdoado. Isso tudo sem eu merecer de graça. Esse é o meu resumo. E a gente não pode perder isso de foco. Sabe por quê? Porque se a gente perder que esse é o resumo mais importante do mais importante, a gente corre o risco de se apegar a ideologias, a teorias, genealogias e outras coisas próprias da religião. E a gente vai perder o foco daquilo que é o mais importante. A gente acaba só apagando incêndio das nossas questões existenciais e esquece do evangelho, da boa notícia, que é essa, que eu vou morrer e vou ressuscitar pela fé em Jesus Cristo. Então não sou contra tudo que a gente prega de bom na igreja, porque eu também faço isso, mas eu queria hoje falar disto que é o mais importante, que é Jesus morreu por mim e por você, e a gente vai também morrer e ressuscitar com ele para a glória eterna, amém? E nessa carta de Paulo aos Gálatas, a gente leu o comecinho, e esse comecinho é um comecinho diferente. Paulo, nas outras cartas, ele fala de um jeito diferente do que ele falou nessa. Essa é a primeira carta que Paulo escreveu cronologicamente, e Paulo não estava muito bonzinho quando estava escrevendo essa carta. Em outras cartas ele começa com as saudações mais pessoais, mais tranquilas. Eu me lembro de vocês nas minhas orações, como eu gosto de vocês, eu ouço falar da fé de vocês e me animo. Ele escreveu para outras igrejas de uma forma mais amigável. Nessa ele estava meio brabo. Nessa Paulo estava assim, meio brabo. E Paulo começa dizendo 3 coisas, versículos de 1 a 7, que nós lemos agora, o reverendo Luciano leu. Ele diz 3 coisas. Primeiro, eu sou apóstolo e não foi homem nenhum que me fez apóstolo, foi Deus. É a primeira coisa que Paulo diz. A segunda coisa que Paulo diz é o resumo do evangelho, mais resumido do que o meu. Ele diz, porque glória a Deus que Jesus Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou por mim e por você. E a terceira coisa que ele diz é, me admira vocês que já estão saindo disso para um outro evangelho. Versículos 1 a 7, 3 coisas. Alguém estava questionando a autoridade dele. Ele tinha pregado naquela igreja, tinha pregado esse evangelho, foi embora, e alguém começou a questionar quem é esse Paulo para dizer isso. E ele disse, eu sou apóstolo e não foi homem não, foi Deus que me fez. Primeira coisa que ele diz. Segunda coisa é, o evangelho que eu preguei é esse, que Jesus morreu e ressuscitou, glória a Deus por isso, não tem outra coisa não. E a terceira coisa é essa, vocês me admiram. Vê que brabeza. Antes de terminar o primeiro capítulo, ele já diz isso. Me admira que vocês já estejam passando para um outro evangelho. Que outro evangelho era esse? Era um evangelho do mérito. Era um evangelho que precisava mais do que fé e graça para a salvação. Aquela turma estava sendo ensinada que para você ser salva, você além da fé em Jesus Cristo pela graça, do nosso resumo, você precisava cumprir as leis cerimoniais, todos os ritos judaicos. Então era isso que estava sendo ensinado e Paulo diz, não, 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 não. O resumo do evangelho é o seguinte, todos os seus pecados, pela fé em Jesus Cristo, todos os seus pecados foram levados para Jesus. E Jesus, quando morreu, pagou a pena pelos seus pecados. E a justiça de Jesus, que era um homem perfeito, o único que é perfeito, a justiça dele então foi transportada para você. E isto é mais do que suficiente para a sua salvação, não precisa de mais nada além disso. Merece um aleluia mesmo. Este é o resumo do que Paulo estava dizendo. Mas a turma não estava entendendo. E a turma lá dos Gálatas não estava entendendo, e hoje nós não entendemos. Eu tenho séria dificuldade de entender isso na prática. Eu não tenho nenhuma dificuldade de entender isso na teoria. Você veja como é que são as coisas. Eu quando fiz seminário estudei isso, para tirar 10 na prova. Mentira que eu não tirei 10, mas não me lembro quanto eu tirei. Mas eu era um bom aluno. Mas na teoria, se alguém me perguntar, eu acerto que a salvação é pela fé de graça. Não tem perigo de eu errar isso. Essa mente bíblica já está aqui dentro, que quando eu vou pregar eu fico sempre com cuidado, não vou acrescentar nenhum método onde não tem, é graça, é fé em Jesus, eu sei disso, mas na prática eu me enrolo, e a gente se enrola, e aquele povo se enrolava, e muitos pensavam assim, e quando eu digo muitos pensavam, eu estou falando dos Gálatas, mas vale igualzinho para mim e para vocês hoje, então eu vou esquecer o passado, vou falar no presente. Muitos pensam assim, pensavam naquela época e pensam assim, eu cumpro a lei, eu não sou adúltero, eu não roubo, eu vou à sinagoga ou então à igreja, no nosso caso, de vez em quando eu faço uma coisa, e então está tudo certo. Eu não posso ser tratado igual a quem não cuida de religião. Eu não posso ser tratado igual às pessoas que ao invés de estarem aqui, estão na praia tomando cachaça. Não sou, eu sou completamente diferente, eu sou superior a eles do ponto de vista religioso. Se eu faço sacrifícios, se eu estou aqui online ou aqui na catedral, eu tenho que estar numa condição superior a quem não faz sacrifício nenhum, a quem está vivendo de todo jeito. A turma pensava isso lá, que a religião ia tornar eles um pouco mais
importante, o mais perto de Deus. E tem muita gente que pensa assim hoje, que pensa que o mundo se divide em dois grupos de pessoas, aqueles que fazem sacrifícios para Deus e aqueles que não fazem. Mas não é assim. E além disso, essas pessoas ainda compreendem mal o Evangelho, porque elas acham, e talvez até não acham, mas agem como se achassem, que elas realmente cumprem a lei, quando na verdade a gente sabe que ninguém cumpre a lei perfeita, toda, não dá. A Bíblia diz que só Jesus era perfeito, homem nenhum é, não há um justo sequer na terra, todos pecadores. Então até esses que se achavam superiores aos outros, porque cumpriam algum artigo de religião, ou alguma cerimônia, algum rito, até nisso eles estavam errados, porque eles não cumpriam tudo, e se eles não cumpriam tudo, eles não cumpriam a lei. Então o Evangelho, o mais importante, é a boa notícia para esse grupo, porque a boa notícia para esse grupo, e nesse grupo muitas vezes nós nos encontramos, é que por mais religioso que a gente seja, a gente continua pecador, mas nós somos pecadores perdoados, livres. Por isso Paulo dá glória a Deus pelos séculos. Amém? Mas tinha outro grupo, tinha esse grupo e tinha outro grupo. O outro grupo também não entendia bem o Evangelho. Eles pensavam o exato contrário. Eles pensavam assim: então eu já entendi tudo, foi Jesus que cumpriu toda a justiça, então em Jesus, a santidade de Jesus veio para mim, então eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso me comportar do jeito que eu quiser, porque eu já estou resolvido, não tem mérito, é graça pura. Então eu vou, no máximo faço uma oração ali no Natal, na Páscoa, e está resolvido para mim. E essas pessoas vivem uma mentira, que é uma mentira muito antiga, talvez a mentira mais antiga que tem. Eles querem viver do jeito que eles querem, de qualquer forma, porque eles acreditam numa mentira que Satanás conta mais de milhares e milhares de anos, que ele contou para Adão e Eva e continua contando pelas gerações, e é a seguinte mentira: que se você obedecer a Deus e viver do jeito que Deus quer que você viva, você vai ser infeliz. Porque foi essa mentira que ele contou para Eva. Olha, daquela fruta Deus disse que você não pode comer, não? Ah, pois coma. Coma. Se você não comer, você não vai ser feliz, você não vai ser plena, você não vai ser completa. E Adão e Eva caíram nisso, e nós caímos nisso o tempo todo. A gente não diz isso, talvez a gente não escreva isso, mas a gente vive como se a nossa felicidade e a nossa realização dependesse de sexo, de dinheiro, de poder. E a gente não diz isso, e às vezes a gente tem muito tabu para falar isso, mas a gente vive como se ter dinheiro, ou viver uma vida sexual do jeito que a gente quiser, ou ter poder, ou ter status, fosse ser aquilo que vai fazer a gente feliz. Embora que a gente às vezes não confesse isso, mas é assim que a gente vive, porque a gente acredita que se a gente obedecer a Deus e viver conforme a vontade de Deus para a gente não vai ser feliz. E é por isso que essas pessoas então dizem: então o que Jesus fez por mim está garantido, eu vou para o céu de todo jeito, eu vivo do jeito que eu quero. Mas aí vem o Evangelho, que é a boa notícia para esse povo também. Porque para esse povo a boa notícia do Evangelho é que, em primeiro lugar, há contentamento, alegria, felicidade, completude e realização em Cristo Jesus. E em segundo lugar, a nossa vida não termina aqui nessa carne, nós temos uma vida eterna. Esse é o Evangelho. E esse R.T. Kendall, pastor e autor de muitos livros, ele disse, citando um autor de hinos antigos, dizendo que Jesus continua hoje crucificado entre dois ladrões. O primeiro ladrão é o ladrão do farisaísmo e da hipocrisia, que querem acrescentar o mérito para a salvação, que querem acrescentar as obras para a salvação. E o outro ladrão é o ladrão do antinomismo, que é a libertinagem, aquelas pessoas que querem viver como se não houvesse salvação. E Jesus está ali naquele meio. Essa tensão não é fácil de resolver, esse equilíbrio não é fácil de encontrar. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês: eu passei a minha vida inteira, eu tenho 41 anos de idade, e continuo ouvindo a minha mãe dizer, eu tenho lembrança disso de quando eu era muito criança: Ivanzinho, meu filho, seja equilibrado. Nunca foi meu forte o equilíbrio, não vou mentir. Então ela sempre mandava eu falar mais baixo, falar mais devagar e ser equilibrado. Então eu passei o ano, a vida ouvindo ser equilibrado, mas coisa difícil é encontrar esse equilíbrio. Coisa difícil, eu que lute, para poder me encontrar sem ser esse branco e esse preto, sem ser esse fariseu hipócrita e também sem ser esse liberal ou libertino. E Paulo e o Evangelho trazem uma solução para isso.
Mas eu ainda não vou falar dela não, tem mais algumas coisas que eu quero dizer antes. Porque o evangelho mesmo, o mais importante que a gente tem que fazer, que ele seja o mais importante, tem algumas implicações. Eu quero falar rapidamente 3, podia falar mais, mas 3 para dar tempo. Implicações que são muito importantes para a gente, no mundo que a gente vive hoje. A primeira implicação é que nós não somos humanistas. O que é que significa dizer isso? A gente não é aquele povo que fica achando que porque nós somos humanos vai dar tudo certo, que Jesus era bom, o que importa é a gente ser bom. Teve uma pessoa que diz assim: a minha religião é essa, é fazer o bem sem olhar a quem. Tão bonitinho isso, né? Eu acho tão bonitinho, não vale nada, mas é muito bonitinho. Não vale nada porque o humanismo coloca o homem no centro. E a gente já, desde pequeno que eu ouço isso, errar é humano, não é isso? Se eu boto o homem no centro, eu boto o erro no centro. Porque, me desculpe eu dizer isso a vocês, mas nós não somos bonzinhos. Você não é bonzinho. Você não é melhor do que aquela sua irmã que está ouvindo funk na sua casa, não. Você não é melhor do que aquele seu primo que está agora no pagode enchendo a cara, não. Não é porque você é bonzinho, não. O evangelho é porque Jesus é bom e perfeito. Isto é que é o evangelho. Então a gente não fica achando que é a bondade do homem, e nesse grande humanismo de achando que vai fazer o bem. A gente confia nossa salvação não a um homem, mas a um Deus, 100% homem, 100% Deus. Esse era perfeito, que é Jesus. Nós sabemos em quem cremos. Então, por favor, meus irmãos, isso é muito importante para a sua carreira de fé, até você morrer daqui a muitos anos, ou então se Jesus chegar antes. Não caia nessa onda de ser bom e achar que a vida é só princípios. Ah, pastor, eu gosto muito da sua igreja, mas eu gosto mais ou menos, porque assim, eu gosto que fala de Jesus, Jesus é bom, mas vocês falam outras coisas que eu não gosto. Mas minha religião é só ser bonzinho, é só fazer o bem. Meus irmãos, não caiam nisso, porque você se confiar na sua natureza não vai ser muito bom, não. Vai por mim que eu sei o que eu estou dizendo, porque eu também sou humano e erro muito e conheço a minha natureza. A segunda implicação, além de que a gente não é humanista, é que a gente não se guia pelo politicamente correto. Isso é muito importante. A gente vive pela palavra de Deus e não pela cultura. A gente vive pelo que Deus diz e não pelo que o sistema diz. A nossa fé implica numa contracultura muitas vezes, e a gente vai ser perseguido por isso. Aliás, perseguição é uma bem-aventurança. Bem-aventurados sois quando forem perseguidos pelo quê? Por causa do evangelho. E aí tem muita gente que não quer. Para o mundo, para o politicamente correto, a melhor coisa que existe é você dizer: não, isso não é pecado não. Isso já foi pecado, agora não é mais não. Isso não é pecado não, pô. Isso aí foi pecado, mas agora a gente não é mais pecado. Isso é que o mundo quer, isso é o politicamente correto. Mas o evangelho não é você dizer que as coisas não é pecado, não são mais pecados. O evangelho é dizer: não, isso é pecado, mas eu confesso, Jesus me perdoa e me liberta. Isto é que é o verdadeiro evangelho. Não caia nessa onda de ficar agora relativizando a palavra de Deus e relativizando as questões morais que sempre foram, há 2000 anos são, porque você quer ir no fluxo do sistema do mundo, porque você quer ser bonzinho, ou quer dar uma de tolerante, onde a questão às vezes não tem nada a ver com tolerância. Pense num sermão difícil de pregar esse, viu, meu irmão? Eu estou olhando para vocês aqui, vocês olhando para a minha cara como quem diz: miserável. É isso que eu vim ouvir no domingo de tarde. Mas não venha nessa onda de dizer que as coisas não são pecado, não. Diga assim: eu sou um pecador, mas eu sou um pecador perdoado. Isso é que é evangelho. Não tem cristianismo sem perseguição. Uma geração que quer crer, que acha massa Jesus, que até fashion ser Jesus. Hoje em dia, na internet você pode viver do jeito que quiser, viver a vida mais dissoluta que tem, e bota um versículo bíblico no Instagram e está tudo certo. É esse Jesus que a gente quer construir, que não ofende ninguém, que não tira ninguém da zona de conforto, sendo que, me desculpe, não é o Jesus da Bíblia. E o nosso arcebispo Dom Paulo, poucos meses atrás, desse púlpito, pregou que o evangelho que nós pregamos aqui é um evangelho que, obviamente, conforta os abatidos, mas mais do que isso, ele também incomoda aqueles que estão confortáveis. O evangelho não é um evangelho somente como o meu pastor dentro de mim queria fazer, levantar a sua cabeça e dizer que vai dar tudo certo, e que Jesus ama você, e você que está triste agora. Eu podia fazer isso, mas o evangelho não é só isso. O evangelho é muito mais, tirar você da sua zona de conforto, como Jesus viveu tirando os religiosos da sua zona de conforto. Não é fácil de pregar não, mas é esse o evangelho.
E por último, não somos humanistas, não vamos no mundo, a gente vai na contramão do mundo, e também nós não somos universalistas. É a doutrina que a gente menos prega aqui em todas as igrejas do mundo. Significa dizer que nós não cremos que todo mundo vai para o céu. Eu queria crer que todo mundo vai para o céu. Irmãos, eu não sou um mala, muito mala não, eu sou mala até a página 5. Eu não sou um cara do mal, eu queria que todo mundo fosse para o céu. Eu queria que todo mundo tivesse resolvido no céu e na glória. Sendo que não é isso que o Evangelho diz. Eu queria crer nisso. Eu ia ser um pregador tão mais bonzinho, o povo ia tão gostar de mim, se eu pregasse que todo mundo ia para o céu. Mas nós não somos universalistas, a gente pode até ser inclusivista, e somos, no sentido de dizer que Deus quer que todos sejam salvos, no sentido de dizer que nós não podemos dizer quem está salvo ou quem não está, e a gente vai ter surpresa quando a gente chegar no céu, isso a gente pode, e é. Agora, universalista de dizer que o cara pode fazer o que quiser, crer no que quiser, se comportar do jeito que quiser, e no fim vai dar tudo certo, infelizmente, aliás, eu não sei se felizmente ou infelizmente para o meu pecador, mas felizmente pela palavra de Deus, esta não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que, por um homem, Jesus Cristo, é o caminho para a vida eterna, e tem vida eterna. Se a gente começar a ser humanista, a gente vai esquecer a fé, viver só por princípios, e a gente vai se afastar do verdadeiro Evangelho, porque o amor não é esse amor humano, o amor de verdade tem nome, é Jesus. Se a gente começar a querer agradar e querer ir no politicamente correto, a gente vai se afastar do verdadeiro Evangelho, vai para outro Evangelho, porque a Bíblia diz que importa agradar a Deus primeiro. E se a gente for nessa onda do universalismo, a gente esquece que Jesus é o caminho. É difícil demais pregar isso que eu estou pregando, mas é a verdade. E no longo prazo vai ser melhor para mim e para você se a gente compreender isso. E quando eu digo que é difícil, é porque eu sei que tem hora que eu pendo para a religiosidade. E se você tiver um pouquinho de vergonha na cara, você talvez olhe para mim e diga que você pende também. Às vezes a gente é legalista, às vezes a gente é religioso, acha que se acha superior às outras pessoas. E quando eu não estou pendendo para o legalismo, que é a maioria das vezes, de vez em quando eu me pego pendendo para o outro lado, para a libertinagem, achando que isso aqui é liberdade demais, ou errando nas minhas escolhas pela liberdade que eu tenho. E eu já disse, coisa difícil é encontrar esse equilíbrio, eu que lute. E como se não bastasse eu já ter dificuldade desde criança de ser equilibrado. Como se não bastasse já ser difícil eu encontrar esse meio do caminho. Deus ainda ouve de me chamar para ser pastor, e vá por mim, não é fácil ser pastor, sobretudo na época que existe o WhatsApp. Porque as pessoas não leem a Bíblia, não leem nada, e perguntam ao pastor tudo. E as pessoas querem que o pastor diga o que é exagero, o que é legalismo, o que não é, o que é libertinagem, o que é que não é. E as pessoas perguntam ao pastor e perguntam a mim, e a vontade que eu tenho de dizer, eu nunca disse, então você nunca deve ter ouvido isso de mim, mas a vontade que eu devo dizer assim, meu amigo, eu estou com dificuldade de arrumar equilíbrio para mim, vou arrumar equilíbrio para tu. Mas não é fácil você ser pastor, e as pessoas perguntam das coisas. Pastor, eu posso tomar uma cervejinha? Pastor, eu posso botar uma tatuagem? Pastor, eu posso ir para tal lugar ou tal lugar? Tem isso de tudo. E uma coisa que uma pessoa acha que pode, outra pessoa acha que não pode, e uma coisa que uma pessoa diz que pode, o outro acha que não pode, e fica nesse de dar opinião, e o pastor ali no meio, e eu não sei nem porque ele me botou nesse meio, mas aí vem a solução do Evangelho. Agora é a parte do sermão que eu estou a fim de pregar. Até agora eu preguei porque Deus mandou, mas agora eu estou a fim. Porque a solução do Evangelho para o meu problema pessoal de equilíbrio, e a solução do Evangelho para o meu problema ministerial de equilíbrio, vem quando o apóstolo Paulo termina de falar para todo mundo que era fariseu, religioso, e que queria que todo mundo cumprisse todas aquelas leis, aquelas regras, que ninguém cumpria, mas todo mundo queria que o outro cumprisse. Aí depois ele vai falar para o outro grupo, dizendo que o outro grupo estava libertino, que usava a liberdade que tinha para libertinagem. Ele fala, e quando chega no capítulo 5, ele vai dizer, tem uma solução, e sabe qual é a solução? Ande no Espírito. Você quer saber o que é que pode, o que é que não pode, o que é para fazer, o que é que não é para fazer? Ouça o Espírito. Se você andar no Espírito, você não vai querer fazer as obras da carne. Se você andar no Espírito, você vai dar o fruto do Espírito. Se você andar no Espírito, Ele mesmo vai lhe orientar.
E você não vai ter preocupação porque você não vai julgar ninguém. E você não vai estar preocupado com o que é certo ou o que não é certo, porque a Bíblia vai dizer a você que uma coisa pode até ser certa, mas se não for conveniente, você não vai fazer mesmo que seja certa. E é o Espírito quem vai dizer isso a você. E veja que coisa linda, não tem mais discussão se é certo ou não é certo. Você vai dizer assim: Deus disse que era para eu fazer o que não era para eu fazer. Grande questão, meus amigos, é que o povo não quer ouvir o Espírito, ou o povo não tem ouvido o Espírito. E aí, louvado seja Deus, mudou minha vida de ministério, viu? Porque agora, quando o povo pergunta a mim: pastor, pode isso, não pode isso, fulano foi para tal lugar, o povo gosta de tomar conta da vida dos outros, né? E aí, fulano foi para tal lugar, eu vi nas redes sociais, fulano não sei aonde, fulana estava com biquíni, não sei aonde. Meu irmão, tem de tudo, viu? Tem uma galera que gosta de vigiar a vida dos outros, e eu não tinha muita paciência, e aí era pior quando não tinha paciência. Eu continuo sem ter paciência, mas agora tem uma saída do Evangelho para isso. Sabe qual é a saída do Evangelho? Pega essa, Luciano, Juninho, Giba, presta atenção. Vai mudar a tua vida, Giba, com essa dica que eu vou te dar agora, que foi o Espírito Santo que me deu. Pega isso aí, pega e toma posse. Sabe quando a turma chega para mim e diz assim: pastor, pode, não pode, pastor, como é que é esse negócio? Eu digo: sabe o quê? O que foi que o Espírito Santo te disse? Eita, é bom demais. Porque não vem esse uhu não, esse uhu veio agora. Mas quando o cara recebe um que foi que o Espírito Santo te disse, é 3 horas sem digitar nada no WhatsApp. O que foi que o Espírito Santo te disse? Joga a responsabilidade pro cara. Estás orando, irmão? Tu estás em conexão com Deus, jejuasse sobre o assunto. Como é que é a tua vida? O que é que o Espírito Santo te disse? Se isso é lícito, se não é, se é conveniente, se não é. E aí, se você começar a ouvir o Espírito, você vai caminhar na sua vida longamente, sem tanto estresse. Assim eu creio. O que é que o Espírito Santo lhe diz? É muito bom. 2 convites. Se você está aqui agora na catedral, ou está ouvindo pela internet, nunca ouviu o Espírito, não sabe nem o que eu estou falando, esse pastor é doido. Então o meu convite é para você fazer uma oração muito simples. Aliás, eu vou fazer melhor. Se você nunca ouviu o Espírito, eu quero que quando terminar o culto, você me procure na porta, que eu quero orar por você na porta. E se você estiver na internet, me procure nas redes sociais, que eu vou orar por você nas redes sociais. Porque eu quero que o Espírito Santo comece a falar com você, eu quero que você comece a ouvir. Eu sei que tem gente que está sentado nesse banco agora, que está com o coração aquecendo, porque está ouvindo o Espírito falar agora. É esse o primeiro convite. E o segundo convite para a grande maioria de vocês que já ouvem o Espírito, que tem comunhão com o amigo Espírito Santo, não perca isso. Perca tudo, mas não perca isso. Não perca essa comunhão, porque é o Espírito, é andando nele que você vai conduzir a sua vida. E as pessoas vão olhar, talvez não vão entender o que você está fazendo. Talvez e muito provavelmente você vai ser perseguido por algum posicionamento que você vai fazer. Mas você vai ser bem-aventurado quando você for perseguido, porque o cristianismo é aguentar o rojão da perseguição. Hoje é culto de ação de graças por conta de Vitória. Vitória fez um transplante de rim. Eu estou aqui e se eu falar qualquer coisa de errado, tu dá um grito. Ela fez um transplante de rim. Daqui a uma semana faz 1 ano, né? Sábado faz 1 ano que ela fez esse transplante de rim. E eu não sou Vitória, nem passei por isso, mas a gente conversou e eu li muitas coisas que ela escreveu nas redes sociais naquele período. E não é fácil não passar por um negócio que ela passou. Aliás, já não era fácil passar pelo que ela tinha passado com toda a hemodiálise, com todo o tratamento pré-transplante, já não era fácil. O transplante não é fácil. Ficar no hospital tantos dias não é fácil. Natal no hospital não é fácil. Tudo era muito difícil. Mas com o Espírito Santo tudo é mais fácil. Tudo é mais tranquilo, porque o Espírito Santo é o Consolador. Ele nos consola, Ele nos conforta, e Ele nos orienta, e Ele nos dá poder para ser testemunha. Ele nos dá poder para poder passar por uma situação dessa, que é uma situação difícil de um transplante, mas com os olhos naquilo que é mais importante e que é muito além do que um transplante de rim. Quando Vitória atravessou o que estava atravessando, e os amigos dela que estão aqui sabem porque caminharam com ela essa milha e outra milha, sabem? Tinha toda a questão do desconforto, tinha toda a questão do medo, tinha uma série de outras questões que a gente tinha, a Avali, ela e os pais dela,
No entanto, se você lê os textos que ela escreveu, e se você conversasse com ela como nós conversamos, você vai ver que o que permeava o seu coração e a sua mente era algo muito mais importante do que uma hemodiálise, muito mais importante do que a própria vida. Porque o que estava no coração dela, e da família dela, e dos amigos dela, era algo para a eternidade. Por isso que eu estou dizendo a você que é mais fácil dar 3 gritos dizendo que Deus vai lhe dar a sua vitória aqui, e você sai daqui feliz da vida, e amanhã a sua vida continua sendo um inferno. Melhor é eu pregar o evangelho da fé e da graça, o evangelho que diz: confie no Espírito Santo, não fique se confiando somente nos pastores, não fique se confiando somente na internet, confie no seu relacionamento com o Espírito Santo, porque chega uma hora ruim dessa, como chegou na vida dela, você vai ter o que ela teve. E hoje nós estamos celebrando em ação de graças tudo isso que ela passou, coladinha com o amigo Espírito Santo. Então não fique se confiando na fé do outro, não. Não fique confiando no sermão do pastor, não. Marcondes estava ministrando aqui agora mais cedo. Não é Ivan, não é Marcondes, não é ninguém. É o Espírito Santo, é a glória de Deus que estava aqui nesse altar enquanto a gente adorava. E você olhando para um e para outro e vendo rede social, meu irmão, que é isso? É a glória de Deus, é o Espírito Santo, o seu amigo que quer lhe guiar, que quer lhe ensinar, e quer lhe transformar, e quer lhe treinar, para você atravessar todas as arguras da vida, e lhe preparar para uma vida eterna. Irmãos, Deus quer que vocês sejam corajosos. E a gente vê uma série de pessoas que se dizem cristãs completamente amedrontadas, para não dizer acovardadas. Sabe por quê? Porque não andam com o Espírito. Confio na pregação do pastor, confio no que Dom Paulo está aqui. Se eu conseguir no domingo ouvir Dom Paulo, eu estou feliz, senão não tem nada. E o Espírito Santo do alto vem para me dizer, e para dizer a você: ser valente. Ser valente. Vou contar a última história para terminar. Teve muita gente na história da igreja, além de Vitória, que entendeu o mais importante, que devia ser colocado no lugar mais importante. Muita gente. Eu escolhi só um. Na verdade, Marcondes escolheu só um para eu contar, que é a história de um bispo chamado Policarpo, bispo de Esmirna, onde hoje é a Turquia. Segunda geração de discípulos. Ele foi ordenado bispo pelo próprio apóstolo João. E naquela época, o imperador obrigava todo mundo a adorar o imperador. Você tinha que se render ao imperador e se dobrar diante do imperador. Sendo que Policarpo dizia que só adorava a Deus e só se ajoelhava diante de Deus. E ele foi perseguido por conta do evangelho. Mas chegou uma hora que ele não aguentava mais viver fugindo. Os perseguidores já tinham cercado ele de muitos lugares, e ele já tinha 86 anos, já era velhinho. E com 86 anos de idade ele disse: eu não vou ficar mais correndo não. Então, quando os perseguidores chegaram numa fazenda onde ele estava, ele resolveu se entregar, e o povo tinha muito respeito por esse homem de Deus. E chegaram os perseguidores e ele disse assim: vocês querem fazer uma refeição comigo? E esse homem fez uma refeição para os seus perseguidores. E depois que os perseguidores que estavam lá para prender ele comeram com ele, esse homem pediu 2 horinhas para ir orar e estar com o Senhor Jesus, e a turma deixou. E ele passou 2 horas orando e conversando com Jesus. Quando passou essas 2 horas, voltou e disse: pode me levar para a fornalha. A fogueira estava pronta para ele ser queimado por conta do evangelho. 86 anos, ele vai. Quando ele chega lá, está o procônsul, que era o representante do imperador. E o procônsul não queria queimar ele. O procônsul chega para ele e diz assim: basta você negar Jesus, basta você se ajoelhar diante do imperador ali, e está tudo certo, você não morre. E eu vou ler para não errar as palavras de Policarpo para o procônsul. Disse assim: há 86 anos eu sou seu servo e ele nunca me faltou. Como negarei o meu rei que me salvou? E morreu, valente. E eu ouço a voz do alto a me dizer e a lhe dizer: ser valente. Louvado seja o nome do Senhor.